Conhecimentos pedagógicos. A Lei Federal número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no parágrafo 2º do artigo 1º, define que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É possível, pois, afirmar que toda a educação escolar, em todos os níveis de escolaridade, deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social. Alternativa A. Em seu artigo 32, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, preconiza que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica de cidadão mediante, entre outros fatores, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Item 3. Essa afirmação demonstra a ênfase colocada no seguinte aspecto: desenvolvimento da autonomia intelectual, importante para que a pessoa saiba como aprender. Alternativa C. De acordo com as diretrizes curriculares nacional, para o ensino fundamental, são determinantes para a melhoria na qualidade do processo de ensino da Base Nacional Comum e sua parte diversificada, o aperfeiçoamento constante dos docentes e a garantia de sua autonomia ao conceber e transformar as propostas pedagógicas de cada escola. Alternativa B. Um dos princípios que fundamentam a educação em direitos humanos é o da transversalidade, vivência e globalidade. O princípio da transversalidade considera a questão da interdisciplinaridade dos direitos humanos na edificação das metodologias para a educação em direitos humanos. Alternativa A. As dificuldades de aprendizagem consideradas como inespecíficas são aquelas que não afetam o desenvolvimento de modo a impedir alguma aprendizagem em particular. Alternativa D. A privação emocional grave provoca nas crianças, dentre outros sintomas, profunda instabilidade emocional, falta de confiança na exploração do mundo físico e social, desmotivação, dificuldades de relação com professores e colegas. Com relação a esses fatores, pode-se afirmar que favorecem de maneira estável e permanente dificuldades na aprendizagem e baixo rendimento. Alternativa B. Segundo J. Gimenos Sacristan, 2000, a visão do currículo como algo que se constrói exige um tipo de intervenção ativa discutida explicitamente num processo da deliberação aberta por parte dos agentes participantes, para que não seja uma mera reprodução de decisões e modelações implícitas. De acordo com essa concepção, os agentes participantes devem ser os professores, os pais e os alunos. Alternativa E. Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino e seu objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa, os pressupostos da avaliação devem pautar-se nos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que promovem as capacidades motoras de equilíbrio e de autonomia pessoal,
de relação interpessoal e de inserção social. Alternativa E. Uma aprendizagem significativa de fatos envolve sempre a associação dos fatos aos conceitos, que permite transformar o conhecimento em instrumento para a concepção e interpretação das situações ou fenômenos que explicam. Alternativa B. A organização de uma turma em equipes fixas consiste em distribuir os alunos em grupos de 5 a 8 alunos durante um período de tempo que oscila entre um trimestre e todo um ano. Zabala, 1998. Uma das razões que justifica esse tipo de organização é que oferece aos alunos um grupo que, por suas dimensões, permite as relações pessoais e a integração de todos. Alternativa D. Conforme Antônio Zabala, em A Pátria Educativa, o termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos que podem ser agrupados em valores, atitudes e normas. É correto afirmar que constitui um exemplo de atitude o respeito ao meio ambiente. Alternativa D. A história da defesa do princípio do ensino público e gratuito no Brasil envolveu vários defensores da Escola Nova. Entre esses diferentes defensores destacam-se os seguintes: Fernando de Azevedo e Florestan Fernandes. Jussara Hoffmann aponta que a avaliação se configura em mito ou desafio. Em conformidade com a visão da autora, é correto afirmar que constitui mito quando o professor utiliza a avaliação como instrumento de controle e autoritarismo. Alternativa C. De acordo com o artigo 64 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Alternativa B. Em Magistério, Construção Cotidiana, Vera Kandal aponta como uma perspectiva mais atual da formação continuada de professores a escola se constitui como locus da formação. Alternativa E. Antônio Zabala diz que a nossa estrutura cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento. Esses esquemas se definem como representações que uma pessoa possui num momento dado da sua existência, sobre algum objetivo do conhecimento. Assim, é correto afirmar que a natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende de seu nível de desenvolvimento e dos seus conhecimentos prévios. Alternativa A. Segundo Vera Kandal, quando pensamos a docência, sua formação continuada e sua prática no cotidiano, não podemos deixar de considerar que temos de estar conscientes da necessidade de articular dialeticamente as diferentes dimensões da profissão docente. Em conformidade com a autora, podemos afirmar que constitui dimensões da profissão docente os aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, políticos, sociais, ideológicos, éticos e culturais. Alternativa C. O ensino médio constitui a etapa final da educação básica. Em conformidade com a legislação educacional em vigor, a carga horária mínima total é de 2.400 horas. Alternativa D.
em termos de políticas públicas de educação no Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, o escolanovismo cede ao tecnicismo na orientação oficial. No que concerne à prática do professor nesse período, é correto afirmar que os professores, em geral, apresentaram o seguinte procedimento: adotaram rapidamente a pedagogia tecnicista no planejamento e práticas da avaliação. Alternativa A. Zabala, em A Pátria Educativa, afirma que muitos educadores menosprezam as contribuições da psicologia da aprendizagem acerca do como se ensina e se aprende. Segundo o autor, esse comportamento se explica em função da seguinte razão: falta de consenso entre as correntes de investigação, o que gera uma desconfiança. Alternativa A. Em Pensamentos Pedagógicos Brasileiros, Gadot menciona que Paulo Freire, em seu trabalho, não separa método da teoria e esta da prática. É correto afirmar que na sua obra o saber tem um papel emancipador. Alternativa C. Em conformidade com as diretrizes curriculares para o ensino médio, o projeto político-pedagógico PPP das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa da escola. Sobre o PPP, está correta a seguinte assertativa: o PPP deve considerar no ensino médio a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade. Alternativa B. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a alternativa abaixo que constitui finalidade da educação brasileira é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Alternativa D. Caso você gostou deste conteúdo, inscreva-se neste canal, porque só continuaremos a publicar esse tipo de conteúdo se você se inscrever. Deixe também o seu like, caso você tenha gostado. Porém, se você não gostou, também deixe o seu like negativo. Assim, poderemos melhorar os nossos conteúdos.